Bíblia pega carona no irmão do lado e diz assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde se esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Vamos ler de novo esse versículo, eu vou ler sem prestar atenção. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirfenícia de nação, e rogando-lhe que expulsasse de sua filha um demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por esta palavra, vai. E o demônio já saiu de sua filha. Atente bem agora. E indo ela para sua casa, achou a filha aonde? Deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Versículo de número 33 apenas e o 34. Retirando a parte entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando-se os olhos aos céus, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abra-te. Põe a Bíblia no banco, pega na mão do irmão mais bonito, mais cheiroso que está do seu lado, aperta a mão dele até ele dizer ai. Se ele não disser ai é porque ele está morto aí, mas se ele disser ai é porque ele está vivo. Apertou bem forte? Curva sua fronte. Bendito é tu, Deus, que criaste os céus e a terra. Bendito é tu, Deus, que criaste os céus e o universo. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Senhor, que eu me esvazie de mim mesmo, do meu conhecimento, mas o teu Espírito possa me tomar agora. Teu Espírito venha entrar sobre mim, Senhor amado, e direcionar essa palavra aos corações dessas vidas. Uns vieram de longe, uns moram perto, mas o Senhor conhece cada um que está aqui, cada coração, cada irmão, cada irmã. Conhece o coração do apóstolo, conhece o coração da bispa, conhece o coração dos obreiros dessa igreja. Senhor amado, que haja cada dia mais um crescimento espiritual, um crescimento material nesta igreja, Senhor. O Senhor sabe a necessidade do teu servo e da tua serva. Senhor, eu te louvo, porque eu sei que bem o Senhor é fiel para cuidar de nós nesta noite. Se a tua palavra diz que o Senhor cuida até das andorinhas, o Senhor cuida das aves, imagine de nós que o Senhor criou. Isso é um sinal que o Senhor nos ama tanto, que derrama a sua misericórdia todos os dias em nossas vidas. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Só os salvos sentam dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor, Ele merece. Quero vos trazer uma palavra conhecida, e eu quero que você redobre muita atenção no início, porque senão você pode perder o que eu quero passar para você. Preste muita atenção na introdução. Evangelista Marcos, ele é muito interessante dentro da Bíblia. Eu particularmente citei no Novo Testamento 2 livros que eu amo ler, é Marcos e Lucas. Não que Mateus e João não tenham conteúdo, tem muito. Porém Mateus e porém João fizeram parte dos 12. Então falar de Jesus para eles é mais fácil do que Marcos e do que Lucas. Por quê? Porque Lucas não fazia parte dos 12, não andou com os 12 e também não era testemunho ocular do que Jesus fez. Porém Marcos, ele vai atrás de relatos, ele vai atrás de fatos.
Marcos se torna discípulo, anda com Pedro, estuda aos pés de Pedro a história de Jesus. Marcos agora começa a compilar histórias que eram contadas. E ele escreve essa linda história dessa mulher que não era judia, não nascera em Israel, não conhecia a tradição judaica, servia a outros deuses. Porém, ele agora coloca algo interessante. E toda vez que você for ler a Bíblia, preste atenção nos pontos, vírgula, em palavras, porque quer falar muito mais do que até mesmo o próprio texto. E esse texto nos faz isso, porque no versículo 24 que nós lemos diz assim: e levantando-se dali. Olha que interessante. E, vírgula, levantando-se dali. Tem uma vírgula. Eu fui perguntar, levantando-se da onde? E para mim entender isso eu tive que voltar para o capítulo 7. No início dele, Jesus estava dentro dos territórios de Israel. Jesus tinha feito maravilhas. Se você for voltar a Bíblia para ler o que Jesus fez, no capítulo 7, antes dele no 6, você vai ver Jesus andando sobre o mar. Você vai ver Jesus curando, fazendo maravilhas. Porém, quando chega no capítulo 7, depois de um dia cansativo, bispo, dele ter feito curas, milagres, tem pessoas que acham que Jesus era um Deus e ele não cansava. Tanto é que a Bíblia diz que uma certa feita ele deitou num barco e foi dormir, porque o seu corpo estava cansado, sua mente cansada. Jesus está cansado, seus discípulos cansados. E ele então dispersa os discípulos dizendo: vai comprar pão, vai comprar ralá, para nós comermos, porque a fome é grande. Os discípulos vão comprar pão, e os fariseus e os escribas estavam na região, vendo as coisas que Jesus fazia. E agora, eles veem os discípulos andando pelas cidades, comprando pão, comprando ralá, comprando água. E eles começam a seguir os discípulos, e veem que a multidão está perto de Jesus. Quando os discípulos chegam com os pães, eles sentam para comer, e eles começam a compartilhar entre eles em unidade. Porém, os fariseus e os escribas que estavam ali, estavam prestando atenção no que eles faziam. E quando eles começam a participar entre eles, eles começam a questionar um ao outro, dizendo: olha só, os discípulos do tal de Jesus, eles pegam o ralá, o pão, com as mãos imundas. Eles trabalharam o dia inteiro fazendo a obra, e quando eles vão comer não lavaram a mão. E eles começam a questionar, e um levanta e diz: Jesus, tu és rabi, tu prega, tu tens discípulos contigo, a multidão te segue. Porém, eles não seguem a tradição, eles não seguem a religião, e eles estão sujando os pães, que era comum na época, eles seguirem a tradição dos antigos. E eles até dizem: porque Moisés nos ensinou a comer pão, e antes de comermos tínhamos que lavar as mãos. E se tem uma coisa que Deus procura na igreja, irmão, é pessoas que não têm costumes, pessoas que não estão ligadas à religião, que para ela tudo é pecado, para ela nada presta, para ela tudo é difícil. Jesus não está preocupado com esse povo, porque a Bíblia diz que ele veio para os fracos, que ele veio para aqueles oprimidos, e que ele veio para aqueles que são rejeitados. Diferente dos fariseus, os escribas, que os escribas compilavam, os escribas não escreviam, e os fariseus ditavam a lei. Ele está compilando, dizendo: Jesus curou um cego, Jesus levantou um aleijado, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus deu vida. Não, eles estavam preocupados, porque tinha gente comendo pão sem lavar as mãos. E eu quero te dizer uma coisa: tem muita gente preocupada com o que você faz, mas continue fazendo, porque Deus vai te dar vitória no momento certo. Aí é quando ele se irrita, e ele diz assim: vocês estão preocupados que os meus discípulos estão comendo pão sem lavar as mãos? Só que tem gente nas drogas, tem gente se prostituindo, tem gente adulterando, tem gente passando cheque sem fundo, tem gente roubando, e vocês estão preocupados que eles estão comendo pão sem lavar as mãos. Bando de fariseus hipócritas. Aí Jesus levanta, pega os seus discípulos e sai da sua própria terra.
Você não entendeu ainda, né? Vai entender agora. Deus vai te tirar da onde você está para te honrar em outro lugar. Meu Deus! Pastor, você está dizendo que Deus vai te tirar da igreja? Não, irmão, estou te falando que Deus vai te tirar do lugar de opressão, de luta, de prova, de acusação,